Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vim gravar aqui um vídeo que eu nunca fiz aqui pro canal, aí eu fico com vergonha dessas coisas. Mas aí quando o Lido Lendo fez 6 anos de vida, eu pedi lá no Instagram para vocês deixarem perguntas para eu responder. E chegaram várias perguntas relacionadas a livros, perguntas pessoais, perguntas sobre viagens. Daí pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ver na hora de editar o que eu deixo nesse vídeo ou não, tá? Mas aí a gente vai começar então com perguntas sobre literatura. Foram as que eu mais recebi, lógico, ainda bem, né? A pergunta mais perguntada de todas, campeã mesmo, é a minha relação com os livros. Como eu me tornei leitora, quando que eu me descobri uma leitora, como é que foi, o que eu lia na infância. Então vamos desde o comecinho, pessoal. Na minha casa, para quem não sabe, eu sou do interior do Espírito Santo, cresci numa cidade chamada Linhares. Meus pais moram lá até hoje, né, minha família. Minha mãe, professora de história, meu pai, professor de matemática e também advogado. Então, lá em casa sempre teve livros. Lá em casa tinha um quartinho de estudo, que era uma pequena biblioteca. O que tinha nela? Década de 80, quem adivinha? Enciclopédia, né? Enciclopédia Delta Universal, Enciclopédia Aldas Calete, umas coleções de livros assim de Clube da Criança, clássicos infantis, Branca de Neve, Caixinhos Dourados, Chapeuzinho Vermelho. Então eu sempre tive acesso a esses livros. E à medida que eu fui crescendo, eu fui frequentando a biblioteca do colégio, trazendo livros para casa, já que na minha cidade não tinha livraria. Né? Eu acho que assim, que eu me lembre, eu só ganhava livros uma vez por ano. Quando eu ia passar férias na casa da minha tia em Vitória, ela sempre me dava livro, né? Mas eu tinha livro da biblioteca, eu sempre trazia. Mas a pessoa perguntou quais foram os livros que marcaram a minha infância. Então, lá em casa tinha essa coleção de clássicos da literatura infantil, e eu lembro que eu sempre gostei muito de Chapeuzinho Vermelho, eu acho que era meu preferido. Mas aí quando eu fui me tornando uma leitora mais independente, eu lia muita revistinha em quadrinhos, né, da Turma da Mônica. Eu acho que meu preferido era Chico Bento. Na biblioteca do colégio tinha uns livrinhos, tipo uns pocketbooks assim, de melhoramentos. E aí eu lia todos. Tinha um que era muito famoso, né, que era o Marcelo Marmelo Martelo. Esse aí eu li 1 milhão de vezes. Tinha o Curiosidade Premiada, os livros do Ziraldo, da turma do Bichinho da Maçã. Aí eu fui, né, Meu Pé de Laranja Lima, O Menino do Dedo Verde, que esses dois eu li, assim, eu perdi as contas da quantidade de vezes que eu li. E depois eu fui pra coleção Vagalume, que eu li todos que tinham no colégio, eu li absolutamente todos. E aí meus pais compraram uma época uma coleção chamada Enrola e Desenrola, Você Decide, que era aquela coleção que a gente lia e escolhia o final. Também li todos essa coleção, era uma coleção que tinha assim uns 40, 50 livros, li todos. Depois lá para os meus 9, 10, 11 anos, eu me apaixonei pela coleção do Pequeno Vampiro. E essa sim fez muita parte da minha infância. Eu lembro muito dessa coleção, eu tenho ela até hoje, todos os livros. E eu assim, eu li, sério, eu não sei, eu li mais de 50 vezes cada um desses livrinhos. Eu terminava de ler, eu começava. Então, uma outra pergunta que surgiu aqui pra mim: quando que eu percebi que eu era uma leitora ávida? Desde criança, que eu já emendava um livro no outro, que eu já sempre trazia livrinhos pra casa, sabe? E aí foi um processo de amadurecimento, né? A gente vai só tentando conhecer outros tipos de literatura, né? Mas eu acho que eu passei pela fase normal de infância, de criança, adolescente. Eu não pulei etapas, tá? Eu não li, por exemplo, Crime e Castigo com 11 anos, igual eu já vi gente aí falando. Não, eu li os livros de criança mesmo e fui aumentando assim o nível literário, né, de dificuldade literária à medida que eu fui crescendo. Aí assim que eu entrei na adolescência, tive uma fase muito psicótica com Agatha Christie. Eu li também, tipo, quase todos não, mas muitos. Depois eu entrei numa fase de ler livros de advogado, sabe? Daquele John Grisham, não sei se é assim que se fala. Mais uns livros de investigação que tinham lá em casa, de antigos. E aí eu comecei a entrar também no mundo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial,
que meu pai tinha umas coleções lá em casa também de Hitler, de juventude hitlerista, Spitfire, sei lá, umas coisas assim, não lembro direito, era uma coleção bem antiga também. Essas coisas de banca de revista, sabe? Inclusive me perguntaram aqui ainda sobre minha infância, se eu li Harry Potter na infância. Não, né, querido? Quando Harry Potter começou, quando Harry Potter nasceu, eu já fazia faculdade. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Agora tem uma pergunta aqui bem bacana sobre a influência da escola na minha vida de leitora, que foi pergunta da Lorena. Beijo, Lorena. Ela perguntou o seguinte: livros, o que acha das leituras obrigatórias no colégio? Como era no seu tempo de escola? Você curtia? Sugestões de como poderia ser para estimular o gosto pela leitura das crianças. Então, eu acho que a escola que eu sempre estudei em colégio particular, tá, gente? Eu nunca fui de escola pública, não. Apesar de que as escolas públicas na minha cidade sempre foram muito boas. Minha mãe, inclusive, foi diretora há muitos anos do Colégio Polivalente, lá do BNH em Linhares, né? E era uma escola muito boa, mas eu sempre estudei em escola particular. E a minha escola tinha uma biblioteca muito bacana, então eu tinha acesso a todos os livros desde pequena. E eu me lembro que quando eu me tornei, no final da minha infância, já para adolescência, eu li livros que foram ícones, né, da década de 80, estimulada pela escola. Então eu li Pedro Bandeira, eu li uns livros que tratavam bem da questão de adolescente mesmo. Eu li A Droga da Obediência, eu li O Estudante, eu li Christiane F., eu li A Gangue do Beijo, eu li... Mas aí quando a gente fica um pouquinho maiorzinho, né, lá pela 7ª série, eu não sei como é que é hoje, que mudou tudo a negócio de escola, eu não sei mais. Então, aí quando eu entrei lá pela minha 7ª série, começaram a querer entubar na gente aqueles clássicos muito cascudos. E apesar de eu ser uma leitora já voraz desde pequena, Isa, eu acho que eu não tinha maturidade naquela época ainda para entender um Machado de Assis, para entender um José de Alencar, na verdade, para ter saco para ler José de Alencar com 16 anos. Gente, desculpa, mas eu não tinha, sabe? E foi daí que veio um dos meus grandes traumas de infância, de adolescência, de leitora. Clarice Lispector. Tentaram me entubar Laços de Família quando eu tinha, sei lá, 15 para 16 anos. Cara, eu não queria nem ver. Eu fui mausaça na prova do colégio. E até hoje eu tenho, assim, não tenho vontade de ler Clarice. Vou ler um dia. Já falei que eu vou resolver essa questão. Mas ainda não tenho vontade, sabe? Aí também teve, como é que era? O Ateneu, o Alienista, como é que era? Iracema. A gente lia tudo isso, né, na época da minha escola. As leituras pro vestibular, que a gente tinha que entubar também. Padre Antônio Vieira, nossa senhora! Até isso eu tive que ler. Cruzes. Então, não que seja ruim, gente, mas é adequação, assim, pro interesse. Então, assim, eu que já era uma leitora em formação, que já tinha um histórico de leitura consolidado em mim, não estava conseguindo lidar com esses clássicos, né? Imagina aquelas crianças, aqueles adolescentes que não gostavam de ler, que não tinham, né, esse processo de leitura assim desde criancinha. Aí que fica com aversão mesmo, né? Então, assim, eu acho que, pela pergunta da Lorena aqui, o que eu acho, já perdi. Aqui, ó, o que eu acho de como poderia ser para estimular o gosto pela leitura nas crianças, eu acho que tem que ter essa adequação de acordo com a idade, sabe? Principalmente hoje, com celular, com tecnologia, é muito difícil, né, a criança parar e focar numa coisa só. Então eu acho que contar história, livrinhos, estimular, e no colégio, gente, trazer para a sala de aula debates que sejam de interesse dos alunos, né? Muito complicado isso para mim, porque eu não sou educadora, não sou da área de educação, não sou nada disso, sabe? Mas eu acho que a gente tem hoje no Brasil um catálogo suficientemente interessante para colocar para as crianças. Então tá, pessoal, encerrei aqui a fase da criança, adolescência, da minha relação com os livros na escola. Agora eu vou passar para as perguntas gerais, tá bom? Então vamos lá, deixa eu chegar até mais pertinho aqui.
Deixa eu colocar meus olhos, porque senão eu não vou enxergar as perguntas. Então tá, vamos lá. Pergunta da Shirley Soares. Ela quer saber o que você sempre anota no final dos seus livros quando termina de ler. E quando começou isso? É o que eu sempre mostro lá no Instagram, né? Quando eu tô começando a ler um livro, eu anoto. O que você anota, Isa? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês que não tem segredo, tá? Gente, notas de livros são muito pessoais, tá? Cada um anota o que quiser. Esse aqui, por um acaso, eu não anotei nada, tá bom? Mas quando eu começo a ler um livro, eu anoto o dia, a data, a hora e onde eu estava, o local que eu estava, tá bom? E quando eu termino de ler, eu faço a mesma coisa. Aqui, ó, é uma notinha simples, tá, pessoal? Eu sempre uso as letras BSB quando eu escrevo isso. Me perguntam, o que é isso? É Backstreet Boys? Não! Eu não sou do tempo do Backstreet Boys, eu sou do tempo do New Kids on the Block. Era da minha época mais. BSB é Brasília, é a sigla aeronáutica de Brasília, tá? BSB. Assim como Vitória é VIX, Congonhas é CGH, Galeão é G, não sei o que lá. Então cada aeroporto tem o seu símbolo. E Brasília é BSB. Só que aqui em Brasília a população adotou a sigla BSB para também se referir à cidade de Brasília. Então tem as festas BSB Mix, BSB não sei o que, Encontro BSB, tudo BSB aqui, tá? Faria mais sentido BRB, certo? Só que BRB já é o nome do Banco de Brasília, então não, chamamos Brasília de BSB. A Julianara perguntou: conta sobre o vídeo que você mais gostou de ter feito e quem te inspirou e te deu apoio para começar o canal. Essa é outra pergunta que me fazem sempre. Como é que eu comecei o Lido Lendo? Bom, lá em meados de 2000 e sei lá quando, 6 anos atrás, eu estava entediada em pleno carnaval. E aí eu já assistia vídeos da Tati Feltrin, já assistia vídeos da Julie Gervason, da Patrícia Pirota e também da Luara. Eram as 5 pessoas que eu assistia os vídeos sobre literatura aqui no YouTube. E eu sempre já era uma leitora voraz e eu já lia muita coisa diferente. Eu sempre gostei de ler coisas diferentonas, assim. E eu não tinha com quem conversar sobre literatura, nem no meu trabalho, nem em casa. Eu já morava aqui em Brasília, eu morava sozinha, né? E aí eu ainda não conhecia muitas pessoas aqui em Brasília. E eu tinha um canal no YouTube antigo chamado Isa Punk Rocker, onde eu falava de produtos de pele. E isso mesmo, de produtos de beleza. Muito antigo. Mas nesse canal eu não aparecia. Eu só mostrava os produtos, então só aparecia as minhas mãozinhas mostrando os produtos, sabe? Aí bom, já que eu já fazia vídeos pro YouTube, eu falei, vou fazer também vídeo de livro. Aí eu criei coragem para aparecer aqui, né, botar a cara na tela e comecei a gravar vídeos e deu super certo. E aí eu tive que escolher. E como o que mais me satisfazia era falar sobre livros, eu abandonei, né, o outro canal e fiquei somente com o Lido Lendo, que é o que eu tenho maior orgulho até hoje, que eu amo. O canal tá meio parado no momento, vocês sabem, mas como ele não é a minha fonte de renda, como eu não trabalho com YouTube, como pra mim, Isa, o Lido Lendo é um hobby, não é a minha prioridade, ele fica para segundo plano. Mas eu tô sempre ativa lá no Instagram, nas redes sociais, então a gente não fica sem contato nunca, né? Mas eu tô retornando, tá, pessoal? Próxima pergunta aqui é da Carlinha GJ. Parabéns, Isa, vida longa Lido Lendo. Pergunta: livros, perfumes ou trilhas? Só vale escolher um. Bom, pra quem não sabe, eu tenho uma coleção imensa de perfumes, né, porque eu sempre gostei muito de perfume, então eu sempre ganhei muito perfume. Hoje eu não coleciono mais, eu tenho muitos ainda, mas eu tô usando meus perfumes, eu parei de colecionar. Mas agora, livros, perfumes ou trilhas, só pode escolher um? Ai, difícil, viu? Muito difícil. Perfume vou tirar da lista. Agora, livros ou trilhas, nesse momento que eu tô hoje, eu acho que... Cara, não sei. Muito difícil. Não tenho como escolher. Eu acho que vou ficar... Ai, não sei. Não vou responder. Me abstenho. Não quero responder essa pergunta. Pergunta aqui da Cíntia Marie.
Isa, olha essa pergunta. Isa, qual seria o personagem que você levaria para a cama? Isso mesmo, quero saber das intimidades literárias. Que eu levaria para a cama, gente? Nossa, eu não sei não. Olha, eu acho que... Eu não sei, assim, de pensar agora em alguém. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Como eu disse, eu não costumo ler muitos livros de romance, nem com personagens masculinos encantadores, né? Eu não sei, não sei, não sei. Pergunta agora da Caroline Coste. O livro que mais te marcou na sua vida? Essa é fácil, é um livro que me marcou bastante e eu já vou responder outras perguntas aqui que também vieram. Qual é o meu livro preferido da vida? É A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu amo esse livro. Esse livro tem uma história bacana na minha vida desde criança. E claro que quando eu li de criança, eu não entendi as várias camadas do livro, né? As relações e as críticas e sátiras políticas, né? Que o autor estava querendo fazer em relação ao regime. Não sei, eu gosto demais desse livro, sabe? Toda vez que eu leio, eu tenho reflexões diferentes. É um dos meus livros, eu acho que é o meu livro preferido. Não pela história, mas pelo que ele significa pra mim, sabe? Acho bem legal, adoro a Revolução dos Bichos. Pergunta da Leila Ametista. Isa, eu gostaria de saber qual o livro que mais emocionou você até hoje e qual o livro que você leu e que gostou e que não gostou e por quê? Nossa senhora, vamos lá, então peraí. Qual o livro que mais te emocionou até hoje? O que mais me emocionou, eu me emociono muito fácil com livros, tá, pessoal? Mas assim, o que mais me emocionou de me trazer, sei lá, muitos sentimentos à tona foi o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Me emocionei muito com esse livro. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui do ladinho, tá? Também aqui embaixo no box. Outro livro que me emocionou muito, assim, de me trazer, assim, sentimentos, de me infligir sentimentos de culpa, sem eu ter culpa de nada, foi um livro chamado Por Favor, Cuide da Mamãe, de uma autora coreana chamada... Esqueci o nome já. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui e também aqui embaixo. Um outro livro que me emocionou bastante foi o Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Também me emocionou muito. Mas eu sou muito manteiga derretida com livro, tá? Eu choro muito com livros. E a outra pergunta da Leila é: qual o livro que você leu e não gostou? E um monte, Leila. Assim, pra eu não gostar de um livro, pra eu detestar um livro, ele tem que ser extremamente horroroso e péssimo e muito ruim. Mas assim, eu geralmente gosto dos livros. Mesmo quando a história não me agrada tanto, eu tento puxar sempre um ponto positivo. Eu sempre tento arrumar vários motivos e justificativas para gostar do livro. Claro que ele tinha que vir, né? O caminhão do lixo, senhoras e senhores. Pergunta lá do Soji Choices, acho que é isso. Como você faz para não desanimar com calhamaços? Primeiro que eu gosto de uma tijolona sinistra, né, do calhamaço. Eu sou apaixonada, eu adoro. E segundo, para não desanimar, é a vontade que eu tô de ler aquele livro. Não vai ser o número de páginas que vai tirar minha vontade, a não ser que ele seja um livro ruim ou um livro cansativo, mas mesmo assim eu vou querer chegar ao final, sabe? Então, com qualquer livro, que seja um livro fininho ou um livro grosso, vai da minha vontade de ler. E foi o que eu falei outro dia no Instagram, sei lá. Tem livro fininho que é muito mais paulado do que um livro grosso. Depende do assunto, né? Enfim, eu acho que eu não desanimo não com o tamanho de livro. Posso ficar com preguiça de ler, mas também vai do momento, né? Se eu não tiver no momento para ler um calhamaço, eu espero o momento certo. Agora, o Leandrolinos mandou várias perguntinhas. Vamos lá. Primeira. Quais seus arrependimentos literários? Arrependimento literário, não sei. Arrependimento literário, talvez agora eu possa ter um arrependimento, né? Quando eu começar a ler Clarice Lispector de novo, talvez eu me arrependa do tipo, por que eu não voltei a ler antes essa autora, né? Quem sabe, não sei.
Não sei, pergunta difícil. Pergunta número 2. Baseado em suas experiências, onde você encontrou a melhor fusão entre literatura e engenharia? Ele também é engenheiro, legal. Fusão entre literatura e engenharia, não sei se entendi bem essa pergunta não. Não tenho a menor ideia. Talvez em livros, em biografias de pessoas da área da ciência, talvez. A própria biografia do Nikola Tesla, que é uma figura que eu gosto bastante, já falei bastante para vocês sobre ele. Não sei. Quando eu li o livro do Zorbas, o grego, o Zorbas resolveu construir um teleférico, né? Mas o Zorbas não tinha estudo nenhum. Ele se gabava de que ele era um aluno da vida, de que ele não precisava de faculdade, todo o conhecimento dele vinha da vida. Aí ele foi construir um teleférico, o teleférico desabou inteiro. Ou seja, muito lindos os ensinamentos da vida, né? Só que tem coisas na vida que a gente precisa, né, de uma formação de estudo para poder desenvolver. Ele também mandou uma pergunta sobre literatura russa. Como eu recebi muitas perguntas sobre os russinhos, eu vou fazer separado depois, tá bom? E ele perguntou também, manda um abraço para mim no seu vídeo. Claro, um abraço para você, Leandro. Beijo. A Su Torres perguntou como você desenvolveu o hábito da leitura. Já falei, né, Su? Desde cedo ou já na idade adulta? Desde cedo. Desde cedo, e já na idade adúltera eu continuei. E o seu gosto literário sofreu muita alteração de lá pra cá? Sim, foi o que eu disse, né? Eu acho que eu não pulei etapas, eu não passei a carroça na frente dos bois em relação à literatura, mas depois que eu me tornei adulta, sim, meu gosto literário mudou bastante. A gente vai testando, né, novos tipos de literatura e vai criando, né, os próprios gostos literários. Então mudou sim bastante. A Zara Arias pergunta: Isa, tem livros que começo a ler por indicação de canais no YouTube e às vezes acho a leitura chata, às vezes confusa em alguns trechos. Resumindo, sabe quando você fica boiando? Sei. Pois bem, o que você faz? Volta as páginas para reler e tentar entender, lê resenhas do livro na internet, lê o livro mesmo boiando na história, porque você já começou, desiste de ler, o que você faz? Então, Zara, se eu estiver boiando muito no livro, eu paro para tentar entender sobre o que ele está falando. Né? Se for um livro, por exemplo, já que eu estou aqui com alguns sobre o Império Romano, e eu estou boiando, eu paro e vou pesquisar um pouquinho sobre aquelas pessoas, aquele autor, aquela passagem, sabe? Se for um livro, por exemplo, o 2666 do Roberto Bolanho, é um livro onde ele falou muito de anatomia, de cabeça e pescoço, porque o assassino estrangulava as pessoas. E eu comecei a boiar. O que eu fiz? Eu parei a leitura e fiquei uns 2 dias estudando a anatomia do pescoço e da cabeça, para entender aquela parte do osso que ele falava, né, do estrangulamento e tal. Então, assim, se o livro está muito confuso para mim, eu paro e pesquiso, tá? E aí, se o livro tá chato, eu tô entendendo tudo, mas o livro tá chato, eu continuo, porque eu sempre acho que o livro pode melhorar. Eu só abandono o livro se ele estiver insuportavelmente insuportável para mim. Muito difícil abandonar livros, muito difícil mesmo. Eu sei que o tempo é ouro, como você mesmo escreveu aqui, mas eu não sei, eu sempre tento, tá, pessoal? Eu não abandono não, eu prefiro não abandonar. Mas aí vai de cada um, tá? O que tem pra hoje literário, amei esse nome, o que tem pra hoje literário perguntou: em 6 anos, o que mudou de mais importante no meu canal? O que mudou de mais importante, o que me deixa triste nesses 6 anos é que eu tô menos ativa no canal, né? Como eu falei no início do vídeo, porque como ele não é a minha prioridade de vida, eu não trabalho com ele, então a gente acaba deixando um pouquinho de lado as coisas que não são prioridades, né? Infelizmente, quisera eu ter, assim, a disciplina e o tempo para poder lançar 2 vídeos por semana, lançar um vídeo todo domingo, fazer tudo certinho, mas eu não consigo, porque sou eu que faço tudo sozinha, sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que tenho que lidar com a falta de iluminação. Eu não consigo gravar à noite aqui, por exemplo, porque eu não tenho luz suficiente. A minha câmera é uma câmera caseirinha, sabe?
E eu tenho que dividir o meu tempo entre trabalho, eu trabalho de 8 a 10 horas por dia, esporte, que também é uma prioridade na minha vida, porque o esporte me traz um equilíbrio físico e mental que eu preciso para sobreviver. Então, assim, né, eu acho que há 6 anos talvez eu fosse menos ocupada do que eu sou hoje, mas a gente vai levando, né? E eu só tenho a agradecer a vocês, porque mesmo assim, eu colocando vídeos esporadicamente, vocês continuam aí me acompanhando. Mas a gente, de 6 anos pra cá, a gente tem outras mídias sociais pra ficar em contato, né? Principalmente o Instagram, que eu sou muito ativa lá nos stories, que é uma coisa mais rapidinha que a gente tem um contato no dia a dia, né? Então isso eu acho que já mata um pouquinho a saudade que eu tenho de ter essa troca de experiências com vocês. Bom, pessoal, tem muita pergunta para responder ainda, eu vou parar esse vídeo por aqui, mas eu vou continuar gravando o próximo, tá bom? Só vou cortar aqui, senão vai ficar imenso. Tchau e até o próximo. Beijo!